Então, eu sou Raquel, sou leiga, casada, arquiteta e sou assessora do setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal para a Liturgia. Então, você que tem acompanhado essa formação continuada sobre a terceira edição típica do Missal Romano, a Igreja em Oração, ou que está iniciando hoje esse caminho formativo, são ações de paz e alegria. O espaço litúrgico é o tema desse nosso nono encontro. A reflexão sobre o espaço, o lugar onde nós vivemos, realizamos as nossas atividades e nos movemos, de um modo geral, deve despertar em nós a consciência de que a qualidade de um espaço interfere quando não determina a realização de uma ação. E, por conseguinte, a própria experiência vivenciada, tanto pelo indivíduo quanto pela comunidade, nesse mesmo espaço. Pode-se, então, claramente afirmar o mesmo a respeito do espaço das igrejas, onde a consciência de fé de uma comunidade é profundamente marcada, muitas vezes até mesmo sem que ela se dê conta, pelo modo como esse espaço está estruturado, em sua volumetria e em sua organização interna. Isso nos aponta, então, para a responsabilidade pastoral, que comporta não apenas a construção de uma igreja, mas qualquer intervenção nos espaços litúrgicos. Nosso percurso, a partir de alguns elementos da teologia do espaço litúrgico, apresentará alguns princípios gerais sobre a disposição e ornamentação das igrejas para a celebração da Eucaristia, a partir, sobretudo, do capítulo 5 da Instrução Geral sobre o Missal Romano, a IGMR. A Sagrada Escritura, como a gente pode ver no texto que se apresenta na tela, ela narra o desejo ardente de Jesus de comer aquela Páscoa com seus discípulos, amigos que receberam dele tudo o que ele havia escutado do Pai. Para tornar isso possível, ele pede aos discípulos que se dirijam àquela sala para prepará-la devidamente, como nos conta o Evangelho segundo São Lucas, com alguns recortes aqui. Vão e preparem tudo para comermos a Páscoa. Um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí. E nós podemos ver que esse encontro, pelas cores, pela intensidade da imagem que vemos ao lado, que é um vitral, e que será inclusive capa de um livro, que fica surpresa, né? Mas que essa imagem, com essas cores quentes, falam da importância do calor que esse encontro traz para a vida. Então, esses significativos detalhes revelam a importância desse encontro e também a necessidade de um espaço devidamente preparado, adequado, para que esse encontro possa se realizar. A igreja, assim, sempre julgou dirigida a si própria essa ordem. E por isso foi, ao longo da história, estabelecendo, como nos conta a IGMR no seu primeiro número, como preparar as pessoas, os lugares, os ritos e os textos para a celebração da Santíssima Eucaristia. Batizada no próprio dia de Pentecostes e mantendo-se fiel à doutrina dos apóstolos, nunca mais a igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal, nos diz a Sacrosanto no seu número 6. E há 60 anos, a Igreja do Concílio determinou uma mudança radical no significado da liturgia na vida dos cristãos, intervindo com uma renovação da estrutura da ritualidade e exigindo a estreita e necessária correlação entre a dinâmica litúrgica e a configuração arquitetônica dos seus espaços litúrgicos. Isso significa que o espaço fala. Essa igreja também afirma que a liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha sua ação e a fonte de onde promana toda a sua força. O espaço, na sua organização e na distribuição dos seus elementos, deve manifestar essa realidade, como veremos mais a seguir. Nesse sentido, é necessário um esforço a fim de que na ação litúrgica não apenas sejam observadas as normas válidas e lícitas para a celebração, mas que também os fiéis participem nela, consciente, ativa e frutuosamente, como nos fala a Sacrosanto no número 11. Sacramento da unidade, isto é, povo santo, reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Fica claro, então, que como continua o texto no número 26 da Sacrosanto, as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, como nós vemos também aqui nessa imagem. A ação de Deus e da igreja, suas duas partes, por assim dizer, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão, conforme a instrução, tão intimamente unidas entre si que constituem um único ato de culto. De fato, na missa, se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis.
Podemos ver através dessas duas imagens, que são dois marfins, onde nós temos a liturgia da palavra do lado direito e a liturgia eucarística do lado esquerdo. E vejam a riqueza dos detalhes e a linguagem simbólica que se expressa a partir desse trabalho de arte. Isso acontece, então, por meio de sinais sensíveis, orações, cantos, gestos simbólicos, são o modo como essa assembleia se expressa. E ela se expressa dessa forma fazendo uso dos ritos, dos símbolos e das ações simbólicas. Dessa forma, o conjunto de elementos que caracteriza e organiza uma celebração litúrgica constitui, assim, uma unidade dinâmica, ritual, que nos possibilita acolher e vivenciar as realidades invisíveis que o símbolo e a linguagem simbólica contêm. O edifício sacro é, portanto, moldado pela liturgia. O que isso significa? Significa dizer que ele reproduz, em suas formas, materiais e cores, tanto a imagem do cosmos da criação, quanto a imagem da Igreja ícone da Trindade. Povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, cuja assembleia, pela fé, proclama que os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos, conforme o Salmo 19. Na liturgia, a obra redentora de Cristo reúne em si céu e terra. Realiza-se no presente como memória do mistério de Cristo e da Igreja, seu corpo, e assim também esperança escatológica. Esse espaço, então, é expressão do verdadeiro templo da nossa aliança, centrado em Cristo e orientado para Cristo, se nos recordarmos daquilo que falávamos anteriormente, de que ele é a meta e a fonte, é, portanto, como escreve Mutsi, uma mistagogia do mistério de Cristo e da Igreja. Desse modo, ele introduz o fiel no mistério e conduz ao encontro com esse mistério. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que assumindo a condição humana e estabelecendo sua morada entre os homens, realiza a obra da nossa salvação. Ele é, assim, caminho e porta. O próprio espaço da presença salvífica de Deus. Vejam que caminho e porta são duas dimensões presentes, dois elementos presentes na constituição do espaço litúrgico que devem manifestar essa realidade. Podemos dizer, então, que assim, ele é um espaço transfigurado e é também um espaço da transfiguração. Esse edifício, como nos diz o rito de dedicação, no capítulo 2, número 62, ele, portanto, faz vislumbrar o mistério da Igreja, que Cristo santificou com seu sangue, para, dessa forma, apresentá-la como esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela integridade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. Desse modo, o esforço que a reforma litúrgica pede aos arquitetos, aos liturgistas, aos pastores, artistas, é tanto de construir novas igrejas, quanto o de adequar espaços litúrgicos existentes, para justamente que sejam verdadeiramente sinais do sacramento que é a Igreja, como lemos na instrução, na introdução do estudo 113 da CNBB. Isso porque a finalidade da arquitetura sacra, como nos diz a Sacramentum Caritatis, número 41, adequada à liturgia, é oferecer à Igreja que celebra os mistérios da fé, e particularmente a Eucaristia, o espaço mais idôneo para uma condigna realização da sua ação litúrgica. Pois, de fato, a natureza do templo cristão define-se precisamente pela ação litúrgica, a qual implica a reunião dos fiéis, a eclésia, que são as pedras vivas do templo. Na medida em que as paredes de pedra de um edifício se levantam, também a comunidade, a Igreja viva, é convidada num processo de formação e de celebração e de aprofundamento da sua fé a crescer junto com essas paredes. Desse modo, a Igreja de pedra, pela sua natureza e dignidade, terá de ser adequada às celebrações sacras, bela, resplandecente de nobre formosura, e não de mera suntuosidade, e verdadeiramente sinal e símbolo das realidades celestes. 3 pontos muito importantes. Adequada às celebrações sacras. Não se trata de uma praticidade, mas de uma funcionalidade ritual. E a beleza também não se baseia em critérios subjetivos, mas a beleza, e o sumamente belo, é o próprio Cristo. Por isso, não cabe essa suntuosidade, mas a Igreja nos chama a que esses espaços sejam resplandecentes daquela nobre formosura que toca os nossos corações. E assim, simbólica, porque verdadeiramente sinal e símbolo das realidades celestes. Desse modo, a disposição do edifício, quando dizemos que é adequada às celebrações sacras, deve, de algum modo, reproduzir ou manifestar a imagem do povo reunido,
e permitir uma ordem inteligente, bem como a possibilidade de se exercerem com decoro os diversos ministérios. E aqui nós também somos instigados a pensar sobre como reproduzir a imagem do povo reunido e que ordem inteligente que o rito fala, né? Significa dizer que nem toda ordem ou que nem todo espaço, ainda que tenha elementos ordenados, promova aquilo que a citação anterior pede, que seja adequada às celebrações sacras, bela, resplandecente, de nobre formosura e verdadeiramente sinal e símbolo das realidades celestes. A imagem ao lado nós podemos ver um exemplo de nobre simplicidade, de centralidade desse espaço e de possibilidade de uma organização da Assembleia reunida ao redor do altar, disposta de maneira orgânica e hierárquica. Assim, nós temos que considerar seriamente o que o Papa nos exorta na Desiderio Desideravi número 23. Todos os aspectos do celebrar devem ser cuidados. Todos. Espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestes, canto e música. Esse conjunto é que compõe esse espaço de celebração e pode, assim, manifestar aquilo que a Igreja viva é. Justamente a fim de que aquela unidade dinâmica própria da celebração litúrgica seja garantida. E assim, os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, como nos diz a Sacrosanto no número 48, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente. Não falamos de algo que as pessoas entrem para assistir, mas falamos de uma assembleia celebrante que tem nos seus diversos ministérios a composição desse conjunto e que esse espaço manifesta aquilo que ali é realizado. Nesse sentido, o objetivo é de que realizem um encontro, como nos diz o professor Gustavo Haas, por meio dessa boa compreensão dos ritos e orações, realizem um encontro real com Jesus Cristo, que remete ao seio da Santíssima Trindade. E ele mesmo continua dizendo que, então, a liturgia é o lugar mistagógico, um espaço privilegiado da revelação e da experiência de Deus, um espaço de revelação. Taborda, então, explica que a experiência cristã começa a fazer parte da vida humana quando se expressa em símbolos. E vejam aquilo que o Papa Francisco tem insistido com relação à questão da redescoberta da linguagem simbólica. Por isso, a liturgia, continua o professor Taborda, é um dos lugares teológicos primeiro. Entretanto, não se trata somente de citar textos litúrgicos, mas de levar em consideração a liturgia em ato, a liturgia em realização, que compreende o espaço litúrgico, que compreende o edifício e seus componentes, o movimento, as posições dos atos nos espaços, como nos ajuda a ver a dinâmica que esse espaço, aqui na tela, nos coloca, né? Também levando em consideração os atores, sua relação entre si e no espaço litúrgico. Enfim, como nos explica o professor Taborda, a simbólica não verbal, que é justamente o essencial e mais importante na liturgia. Essas breves e fundamentais considerações nos apontam para uma necessidade urgente, como nos diz o Papa Francisco, no número 34 da Desiderio Desideravi. Necessidade urgente, séria e vital de formação litúrgica para o povo de Deus. Pela liturgia e para a liturgia. A liturgia, a ação litúrgica, que nos forma e que nesse formar-nos também nos reforma. Esse processo formativo alcança todos nós, a toda a Igreja. Arquitetos e artistas, engenheiros, artesãos e outras áreas afins, liturgistas, teólogos e todo o povo de Deus. Desse modo, também esses que são formados nesse processo podem compor as comissões de arquitetura e arte sacra e bens culturais, como a IGMR nos pede, seja em nível nacional, regional e diocesano, com o objetivo claro de, entre outros, formar, orientar e acompanhar os projetos e execução das obras. Desse modo, se nós formos tomar o capítulo 5º da Instrução Geral sobre o Missal Romano, veremos os princípios gerais e orientações que o Missal nos dá a respeito da disposição e ornamentação das igrejas para a celebração da Eucaristia, tratando em seu primeiro número da necessidade de que nossos espaços de culto possam prestar-se à execução das ações sagradas e à ativa participação dos fiéis. Consideremos quanto que os documentos, a partir do concílio, têm apontado para essa participação ativa. Aqui, nós estamos no número 282 da IGMR. Espaços dignos e belos,
a beleza da nobre simplicidade, onde arquitetura e arte devem ser solicitadas para que manifestem de fato o que esse espaço é, a partir do símbolo e da sua linguagem e da liturgia celebrada. Busca-se assim um programa arquitetônico, litúrgico, artístico, que atenda à verdadeira qualidade dos espaços litúrgicos, moldados pela liturgia, e atendam também a todos aqueles critérios que a legislação nos aponta no âmbito civil. Essa Assembleia se reúne ao redor do altar, ponto central da ação de graças que se realiza pela Eucaristia, como nos diz a IGMR no número 296. O espaço fala o que a sua teologia apresentou. Este ponto central, como nós vemos na organização desse espaço, tudo se organiza e tudo para ele converge. Vemos uma unidade entre aquilo que os textos falam, entre aquilo que nós celebramos e cremos e aquilo que o espaço manifesta. Existe uma unidade nesse conjunto. É, portanto, um espaço centrado e determina o caminho, as diretrizes, as orientações e como que se desenvolverá o projeto arquitetônico, litúrgico, artístico das igrejas, manifestando, assim, uma assembleia orgânica e hierárquica. Esse espaço centrado, como nós podemos ver nessas imagens aqui apresentadas, também nos mostram que o centro é o altar. Aquilo que nós falávamos sobre. O altar é o ponto, a fonte e a meta, né, de onde tudo emana e para onde tudo converge. O espaço, então, ele deve manifestar isso a partir da colocação do altar. Um espaço projetado a partir desses critérios e fundamentos, ele nasce do altar. Uma comunhão daquilo que nós falamos e cremos com aquela prática projetual para os nossos espaços. O espaço nasce do altar. Então, o projeto arquitetônico também deve ter essa dimensão. Não é um projeto que nós resolvemos as formas, os limites e as condições, tudo isso deve ser considerado, obviamente, mas o seu ponto de onde tudo vai nascer e para onde tudo vai convergir é o altar. Então, é uma dinâmica projetual a partir da própria dinâmica ritual. Por isso, nós podemos dizer que é moldado pela liturgia. Dessa forma, o altar deve ser fixo, ou seja, unido ao pavimento, podendo também ser móvel dependendo da situação. Deve ser afastado da parede e, conforme a antiga tradição, de pedra ou pedra natural e pedra natural, de modo a manifestar claramente Jesus Cristo, pedra viva. Pode também ser de outro material, desde que o material nobre. Sob o altar ou à sua frente, pode-se fazer a deposição das relíquias, desde que garantida a autenticidade das mesmas. Toalhas brancas, como vemos aqui também nesses exemplos, são colocadas sobre o altar de acordo com sua forma e o seu detalhamento. A ornamentação deve ser moderada a partir de cada tempo do ano litúrgico, nos diz a IGMR no número 305. Também, afim, diante dessa moderação, o uso das flores devem ser observados, que sejam cuidadosamente preparadas em atenção às dimensões e ao volume dos arranjos, a fim de que não sejam, de que não impeçam o próprio desenvolvimento do rito e do encontro com essas peças. Os castiçais devem formar um conjunto harmonioso e não impedir a participação dos fiéis. E a cruz, com a imagem do Cristo crucificado, esteja sobre o altar, ou junto dele, como nos diz a IGMR no número 308. O espaço, assim, destinado agora à proclamação da palavra, a palavra de Deus, estamos falando do ambão, pela sua dignidade, requer um espaço condigno, um lugar condigno. Para lá também se voltam as atenções dos fiéis durante a liturgia da palavra, como nos ensina a IGMR no número 309. Com estrutura estável, o ambão manifesta sua dignidade, justamente por essa estrutura, pelo material utilizado e pela sua forma, e compõe um conjunto harmonioso e significativo com o altar. Tendo em vista a dinâmica ritual, quando o ambão está disposto ao lado do altar, encontramos uma dificuldade para a experiência que a Assembleia faz, aquela Assembleia convocada a participar ativa e frutuosamente da ação litúrgica. E reforça, nesse sentido, a dinâmica de uma Assembleia estática, que mais assiste o desenvolvimento do rito diante dos seus olhos,
do que se percebe e faz a própria experiência de uma assembleia celebrante. Como essas imagens nos mostram, na sua variedade de distribuição e de composição arquitetônica e organização desses espaços, a dinâmica é sempre de que essa centralidade do altar seja marcada e que a palavra esteja presente o mais próximo possível da Assembleia. A palavra de Deus é vida, é guia para os nossos passos, luz para os nossos caminhos. Por isso, nós podemos dizer que pertence ao tempo, à história, alimentando, animando, exortando e fortalecendo o fiel, iniciado pelos sacramentos do batismo e crisma, e conduzindo pelo caminho da sua vida. Nós podemos ver também aqui várias posições nessa organização, nesses 4 exemplos da organização do espaço, que mostram a dinâmica do espaço a partir da ação litúrgica. O espaço destinado à cadeira da presidência, como nos ensina o número 310 da IGMR, deve manifestar a função ministerial da presidência. Sua estrutura, em harmonia de forma imaterial com o altar e o ambão, exprime a íntima relação que existe entre eles. Sua posição pode variar, mas como afirma a IGMR, todo tipo de trono deve ser evitado, assim como distâncias muito grandes não favorecem a comunicação entre os diversos ministérios próprios da Assembleia Celebrante e particularmente o da presidência. Também veremos aqui a presidência colocada sempre numa dinâmica de estar como Assembleia Celebrante. Assim, também é necessário cuidar do espaço da nave. Não se trata do lugar de simplesmente colocar os bancos, mas no espaço litúrgico, céu e terra se unem para celebrar a liturgia. E a nave, enquanto símbolo da terra, é lugar da palavra que vem ao encontro do homem e mulher na história. Desse modo, tudo deve ser tratado de forma muito criteriosa. Espaços tumultuados não são favoráveis, não são adequados e muitas vezes não expressam a mistagogia presente neles. A ordem inteligente que os documentos apontam deve estar presente em toda a organização do espaço, a partir da ação ritual. Da mesma forma, para o campo litúrgico, deve-se ter claro que a Assembleia Celebrante canta a liturgia, e a música litúrgica conduz os fiéis nesse percurso. Por isso, é fundamental que esse espaço também seja criteriosamente pensado, tratado de modo ministerial, tanto na sua posição, na posição que ele ocupa no conjunto da organização e distribuição da igreja, quanto em relação à quantidade de instrumentos e sua disposição, sempre a partir de cada realidade. Quanto à conservação do Santíssimo Sacramento, a IGMR dispõe sobre a importância de que o tabernáculo não esteja sobre o altar, podendo estar em suas proximidades, mas preferencialmente em uma capela reservada. O tabernáculo deve ser fixo, de material sólido, inviolável e não transparente. Próximo a ele, ou na porta que dá acesso à capela, deve-se prever uma luminária que honre e identifique a presença eucarística. Também a respeito das imagens sacras, a IGMR nos dá apontamentos, orientações. As imagens do Senhor, da Mãe de Deus e dos santos são tradição antiquíssima da Igreja. Nesse sentido, sua disposição e organização no espaço litúrgico deve conduzir os fiéis aos mistérios da fé que ali celebram, evitando que, pela quantidade ou até mesmo pelo modo como são dispostos ou organizados nesse espaço, desviem a atenção da Assembleia. É necessário também uma ordenação para a colocação, para a definição do lugar dessas imagens. Nesse sentido, o programa iconográfico nasce junto com o projeto de arquitetura, para que arquitetura e arte possam, não como 2 elementos distintos, constituírem um só espaço, um só conjunto adequado para as celebrações sacras, belo, de nobre simplicidade e sinal e símbolo das realidades celestes, manifestando assim a Assembleia, povo de Deus, congregada e reunida nessa ordem hierárquica, orgânica e hierárquica. A respeito dos espaços de ingresso e batismo, assim como os referentes à realização dos demais sacramentos, as disposições são trazidas em seus próprios rituais e também no rito de dedicação da igreja e do altar. Entretanto, fica claro ainda que se o edifício igreja manifesta em seu interior as realidades ali celebradas na liturgia, seu exterior, ou seja, sua composição volumétrica, as formas, materiais e cores que compõem este volume arquitetônico, não podem manifestar nada diferente
do que o fiel encontrará ao passar pelas suas portas. Ou seja, sua linguagem é única, adequada à simbologia e à liturgia. Voltemos àquilo que os documentos nos dizem, nos ensinam e nos exortam. O espaço é pensado a partir do altar. Tudo se irradia a partir do altar. Então, esse volume, essa composição arquitetônica, que será sinal e símbolo das realidades celestes no meio urbano, ele nasce daquilo que o espaço permite, considerando a centralidade do altar, como uma irradiação de toda essa mistagogia. Por isso, ele é adequado à simbologia e à liturgia, manifestando uma unidade de composição. Não podemos, às vezes temos exemplos de que a igreja, pelo lado de fora, está de uma forma, com materiais, elementos decorativos às vezes, e quando nós ingressamos neste espaço, parece que nós estamos entrando em outro lugar. É dessa experiência que nós estamos falando. Porque, ao ver uma imagem no meio urbano, nós também criamos e percebemos em nós uma imagem daquilo que nós vamos encontrar dentro do espaço. Assim, é necessário provocar o estupor aquele estupor a respeito do qual o Papa Francisco escreve, capaz de transformar a vida humana. Podemos ler aqui na tela justamente o que ele fala na Carta Apostólica Desiderio Desideravi, número 26. O assombro, ou estupor, se quisermos, dessa forma, é parte essencial do ato litúrgico, porque é uma atitude de quem sabe que se encontra perante a peculiaridade dos gestos simbólicos. É uma experiência, é o enlevo de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em remeter para um conceito abstrato, mas em conter e exprimir na sua concreção aquilo que significa. Nós vemos nessa imagem, no canto esquerdo superior, é um projeto de adequação litúrgica numa catedral fora do Brasil, mas pela dimensão também desse espaço, nós temos a presença desse baldaquino contemporâneo que marca, o que contribui para marcar a centralidade do altar, considerando a extensão desse espaço. O conjunto altar e baldaquino, eles são, de fato, como que uma miniatura, um microcosmo, dentro do microcosmo que é a igreja. Se nós pensarmos que a igreja é sinal e símbolo das realidades celestes e imagem da igreja viva, nós também podemos dizer que ela é um microcosmo. E o baldaquino e o altar formam dentro da igreja a identificação deste ponto central. Então, diante dessas breves considerações, somos provocados a trabalhar com amor e com afinco, para que a qualidade dos nossos espaços litúrgicos nos ajudem a promover cada vez mais uma ação litúrgica e nos ajudar cada vez mais a celebrar a liturgia a partir daquilo que a instrução nos aponta, que o capítulo 5 nos orienta, para que possamos então viver plenamente daquilo que o Senhor nos pede.